Voltando, turminha. Agora vejamos as reduzidas de infinitivo. Então, falar, vender, partir. São aquelas terminadas por ar e ir. Lembrando que a reduzida de infinitivo, ela pode ser tanto o infinitivo impessoal, terminação ar e ir, como pode ser o infinitivo pessoal. Falar eu, falares tu, falar ele, falarmos nós, falardes vós, falarem eles. Então, quando eu digo ao falarmos a verdade, é também uma reduzida de infinitivo, só que é o infinitivo pessoal, aquele que conjuga. Então, nós vamos poder ter a oração subordinada substantiva, aquela que faz papel de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito ou aposto. O funcionário declarou. Declarou o quê? Estar preparado para o cargo. Então, o que nós vamos ter aqui? Um objeto direto, portanto, uma objetiva direta. Só que ela não tem o que integrante. Ela se apresenta na forma infinitiva. Se vocês quiserem, vocês podem desenvolver. Declarou que está preparado para o cargo. Então, nós vamos classificar como oração subordinada, substantiva, objetiva direta, que você já conhece, e aí nós acrescentamos reduzida de infinitivo, tá? Segundo tipo, oração subordinada adjetiva. Ela quase não acontece, raramente acontece. Ele queria uma máquina de fazer dinheiro. Como que eu vou desdobrar? Ele queria uma máquina que fizesse, a qual fizesse dinheiro. Então, eu coloco aqui o pronome relativo, retomando a palavra máquina. Uma máquina que fizesse dinheiro. Oração subordinada adjetiva, no caso da adjetiva, não precisa dizer se ela é restritiva ou explicativa, basta dizer oração subordinada adjetiva reduzida de infinitivo, tá certo? Ela raramente acontece. Ou então, a subordinada adverbial, que eu desenvolvo, coloco a conjunção e fica mais fácil de eu descobrir. Ao realizar a apresentação, todos ficaram admirados. Ficaram admirados quando? Quando eu realizei, depois que eu realizei. Então, desdobro. Quando ou depois que realizou a apresentação, tempo. Oração subordinada, adverbial temporal, reduzida de infinitivo. Então, as reduzidas de infinitivo, elas são substantivas e adverbiais, como eu falei, raramente adjetivas. E, no caso das substantivas, elas só existem nas reduzidas de infinitivo. Não existe substantiva reduzida de gerúndio e nem reduzida de particípio, tá certo? Então, aqui, declarou que isso, o mesmo recurso que a gente usava para descobrir a objetiva direta sem ser reduzida, cabe aqui. Declarou o quê? Declarou isso, objeto direto, a oração objetiva direta, ou indireta, ou completiva, ou predicativa, ou subjetiva, aí dentro da classificação das substantivas. E o mesmo com as adverbiais. Aí você coloca a conjunção, e no que você colocou a conjunção, fica fácil perceber qual seria a classificação. Certo, pessoal? Então, agora eu vou trocar a lousa para a gente fazer as reduzidas de gerúndio e de particípio. Tá bem? Voltando, turminha. Reduzidas de gerúndio. Ó, gerúndio seria as formas ando, indo, indo, falando, vendendo, partindo. Aí nós vamos ter a subordinada adjetiva. Vi rapazes jogando futebol na praia. Nós continuamos como primeiro passo marcando os verbos. Vi jogando. Então, eu tenho duas orações. Aí eu vou ter vi rapazes, oração principal. A forma reduzida vai ser sempre a forma subordinada. Então, jogando futebol, nós desdobramos. Que jogavam, os quais jogavam futebol na praia. O que equivale ao qual eu vou classificar oração subordinada adjetiva
reduzida de gerúndio. Não precisa colocar se é restritivo ou explicativo, tá certo? Então, toda vez que o desdobramento der em que eu troco por o qual, então nós vamos ter uma adjetiva. Outra possibilidade, adverbial. Agindo com honestidade, todos o respeitarão. Então, nós temos agindo, respeitarão, duas orações. Aí nós vamos ver, agindo é uma forma reduzida, portanto, ela é uma subordinada. A principal vai ser a outra. Agindo com honestidade quer dizer, se agir, caso haja. Então, nós temos aqui uma condição. Oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio, tá certo? Então, as adverbiais também elas podem ser reduzidas de gerúndio. Aí nós passamos para a última parte, reduzidas de particípio. E nas reduzidas de particípio, nós vamos ter as adjetivas. Como hoje a gente precisa da lousa para dar cada exemplo e cada formato das orações, então, novamente, nós vamos interromper, trocar a lousa para darmos a continuidade, tá? Então, turminha, para fecharmos, ó, adjetiva reduzida de particípio. Lembrando que particípio é terminação ado ou ido, falado, vendido, partido. O romance analisado pelos alunos entrará no vestibular. Então, a gente tem aqui o desdobramento, o romance que os alunos analisaram, o qual os alunos analisaram. Tal qual a adjetiva que pode vir intercalada na oração principal, a reduzida pode fazer a mesma coisa, ela pode vir intercalada na oração principal. Desdobrando o romance o qual os alunos analisaram. Que os alunos analisaram. Oração subordinada adjetiva, reduzida de particípio. Ado, ido, particípio. Então, a oração principal começa aqui e depois ela volta a ser retomada aqui. Isso acontece sempre que a oração adjetiva se referir ao sujeito da oração principal. Então, ela vai vir intercalada na oração principal, tá? Então, subordinada, adjetiva, reduzida de particípio. Oração subordinada adverbial. Mesma coisa, eu desdobro, descubro qual é a conjunção que faz sentido ali e faço a classificação como eu estava acostumada com as adverbiais. Concluído o trabalho, os pagamentos serão realizados. Concluído o trabalho, quando concluir, depois que concluir. Então, o que nós vamos ter? Adverbial temporal reduzida de particípio. Então, as reduzidas de particípio tanto atuam no campo das adjetivas como no campo das adverbiais. Certo, pessoal? Aí eu chamo a atenção de vocês que, às vezes, uma frase solta, ela pode ter dupla interpretação. Então, quando eu falo assim, conhecendo melhor as pessoas, somos mais tolerantes. Tanto eu poderia desenvolver se conhecermos melhor as pessoas, como eu poderia desenvolver quando conhecemos melhor as pessoas, poderemos ser mais tolerantes, tá certo? Então, tanto cabe uma condicional pelo se, como cabe uma temporal pelo quando. As duas estão corretas. Certo, pessoal? Então, vejam, reduzidas, elas se apresentam numa forma nominal, de infinitivo, de gerúndio, de particípio. Como eu analiso? Eu desenvolvo, eu desdobro e coloco a conjunção. E ao colocar a conjunção ou o pronome relativo, eu caio naquilo que nós já conhecemos, que seja a classificação das subordinadas substantivas, das adjetivas ou das adverbiais. Apenas acrescentando. Se a terminação for arerir, reduzida de infinitivo. Se for ando, endo, indo, reduzida de gerúndio. Se for ado ou ido, reduzida de particípio. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Se depois de fazerem os exercícios, vocês acharem que ainda não ficou muito bem assimilado, é só vocês me darem um alôzinho que nós poderemos
colocar exercícios extras somente a respeito das orações reduzidas, tá bem? Eu estou planejando aí, não sei se na próxima semana, ou daqui 15 dias, mas eu estou me planejando para estar em contato com vocês durante a aula. De nós continuarmos apresentando os vídeos, porque eu preciso da lousa para explicar. Mas daí, na hora que vocês vão fazer o exercício, me colocando à disposição de vocês, caso realizando o exercício, vocês tenham alguma pergunta para fazer, ou mesmo depois de assistindo ao vídeo, se ficou alguma dúvida. Então, eu estou me organizando para isso, para passar a estar online, atendendo vocês no caso de necessidade. Eu estou me programando, o Marcelo está me ensinando como que a gente tem que fazer na parte da tecnologia. Eu aprendi já a pôr a prova, eu aprendi a fazer as questões de redação, a atuar, vamos dizer assim, na parte escrita do plural, do maestro. E agora eu estou me preparando para fazer a atividade não online, porque eu preciso da lousa, mas a possibilidade de estar em contato com vocês. Daqui 10 ou 15 dias nós estaremos fazendo isso. Porque eu acho, pessoal, que a pandemia vai ainda longe e eu não sei se nós conseguiríamos voltar este ano em aula presencial. Então nós temos sim que nos adaptar a esse sistema de aula e tentar aperfeiçoá-lo da maior maneira possível. E se o resultado da prova é resultado de aprendizagem, então eu estou super feliz, porque a grande maioria foi muito bem na prova. Tá ok? O que nós vamos trabalhar? Em classe, de 1 a 6 na apostila, e no plural a tarefa mínima e complementar. Não se esqueçam de que o prazo vence antes da quarta que vem, tá certo? Fecha sempre uma semana, é o prazo para vocês fazerem o plural, tá? Beijo grande, muita paz, fiquem bem, tudo de bom para vocês, para os seus familiares e que Deus os proteja, tá? Tchau, pessoal. Tchau, tchau.